Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Mariana e este aqui é o canal Sobrenatural. Bora aí de relatos sobrenaturais para vocês. E hoje são vários relatos sobrenaturais, né, de vários temas aí, tudo junto e misturado para vocês. Mas antes de contar esses relatos, eu quero pedir a você que gosta do canal, deixa aí seu like bem no início, se inscreva se você ainda não é inscrito e ative o sininho também para não perder nenhuma notificação aqui dos novos vídeos do canal. E se quiser me enviar algum relato, o e-mail tá aqui ó, também na descrição do vídeo, assim como o link das minhas outras redes sociais também. Para quem pediu aí que eu criasse o Spotify, gente, já tá criado. Eu até falei que, no caso hoje, né, que hoje ainda é segunda, que eu tô gravando aqui os vídeos, apesar que não, né, hoje é terça, já passou de meia-noite, já é terça. Mas então hoje, terça-feira, eu vou tentar atualizar lá, tá, colocar mais relatos lá pra vocês, tá? Eu falei que ia tentar colocar ontem, mas infelizmente eu não consegui. E tô gravando esse vídeo aqui essa hora, porque senão não vou conseguir deixar nada gravado pra vocês também. Mas chega de enrolação e bora aqui pra estes relatos. Sobrenatural. E o primeiro relato é este aqui. Assobio no milharal. Oi Mariana, tudo bem? Quero começar dizendo que gosto muito do seu canal e fiquei encantada com seu jeito simples e encantador. Já faz um tempo que acompanho, mas só agora tomei coragem de mandar esse relato. Muito obrigada, tá? E obrigada pela confiança. Tenho vários para te contar. Alguns aconteceram comigo, outros com a minha avó e outros com meu pai. Só que como trabalho bastante, quase não sobra tempo. Então vou mandando aos pouquinhos, conforme eu for conseguindo escrever para você. Desde agora já peço desculpa pelos erros que possa conter ao longo do relato. Este relato que eu vou lhe contar agora aconteceu comigo ainda nos anos 90, lá na zona rural onde eu morava. Naquela época, a gente não tinha água encanada dentro de casa, então todo dia era preciso buscar água no poço ou na bica, como chamamos também. Era um balde bem pesado que carregávamos na mão. Para deixar claro, eu estou falando da casa onde eu morava, não estou generalizando, pois sei que em algumas casas da região já tinha água encanada. Minha avó sempre me avisava, depois das 6 da tarde, se escutasse algum assovio no mato, nunca era para responder. Ela falava que era coisa ruim chamando a gente, ou até mesmo o saci querendo brincar. Só que ela sempre reforçava que as brincadeiras do saci não eram nada de boa, que podiam até mesmo machucar ou trazer coisas pior. Um dia, já no finzinho ali da tarde, eu fui buscar água sozinha. Acho que era pouco mais de 6 da tarde, porém ainda estava um pouco claro. E quando eu já estava quase terminando de colocar a água no balde, eu ouvi um assovio vindo do meio do milharal. Na hora, eu pensei que fosse até meu irmão tentando me assustar. E sem pensar muito, eu respondi. Eu assoviei de volta. Mas o assovio voltou, só que agora mais perto. Eu respondi de novo. E aí outra vez, só que desta vez parecia estar bem ao meu lado. Mas não tinha ninguém ali. Meu coração nessa hora disparou. Eu corri para casa em desespero. Larguei quase tudo pelo caminho. Quando eu cheguei em casa, minha avó me puxou pelo braço muito nervosa e me fez rezar ali mesmo, tremendo junto com ela. E ela só me dizia, eu te avisei para não responder o assovio e muito menos assoviar depois das 6, pois é a hora que as coisas ruins começam a andar sobre o nosso mundo e sobre a terra.
Depois disso, de vez em quando, eu ainda ouvia o mesmo assovio, todas as noites. Não importava se eu estava no quarto, na cozinha ou até mesmo tentando dormir. Era muito estranho e me dava muito medo. E a minha avó, para me ajudar, sempre mandava eu rezar. Ela dizia que não ouvia esses tais assovios, só eu os ouvia. Mariana, eu agradeço muito pelo espaço aqui no seu canal. Tenho outros relatos para compartilhar, como disse acima, e irei lhe mandar aos poucos. Tanto meus como da minha família. Espero que esse primeiro faça sentido para você e para os inscritos. Desculpe pelos erros e um beijo. Eu que te agradeço, um beijo aí para você, muito obrigada. E a minha avó também falava isso, de assoviar à noite. Dentro de casa ela dizia que não podia, porque eu acho que atraía assim também coisas ruins. Eu não lembro direito como que ela falava, mas eu lembro que ela falava que não era bom nem assoviar, nem chamar assim certos nomes pra dentro de casa também não. E aqui no caso, ela falava que era o Saci. Né? Tem relatos, né, que diz que o Saci gosta de assoviar mesmo, né? Pra chamar atenção. Mas aí eu te pergunto, será que realmente era o Saci? Ou talvez era uma outra coisa, já que você não viu? Né? Fica aí a pergunta. Mas bora aqui pro próximo relato, que é este aqui. O demônio da estrada. Olá, Mariana, quero compartilhar uma história que aconteceu há muitos anos da minha família, lá pelos anos 80, e que até hoje nos deixa arrepiados quando é lembrada. Quem viveu isso foi meu pai, junto com o meu avô, que na época ainda era bem jovem. E como em toda a família, eu cresci ouvindo este relato, que está sendo passado de geração em geração. Meu avô, ele tinha uma caminhonete bem velhinha, já estava toda enferrujada por causa do sol e dos anos de uso. Apesar da carroceria estar cheia de buracos, cheia de remendos, o motor ainda era muito bom. E era ela que carregava a lenha e as ferramentas do dia a dia do meu avô. E que era zona rural, e lá o trabalho era bruto. Acho que ele morava então na zona rural, né? O trabalho era bruto. Numa noite, já bem tarde, meu avô ajudou o pai a carregar o último feixe de lenha que levariam ali para casa, já que eles não tinham fogão a gás, só o bom e velho fogão a lenha. E com tudo pronto, partiram de volta para casa. Já estava de noite, o céu estava bem estrelado e a lua cheia iluminava o caminho. A luz dela ajudava os faróis fracos da caminhonete, que não dava conta de iluminar todo o caminho. Poucos metros adiante, perceberam que a estrada estava bloqueada por uma árvore grande que tinha caído, e como não dava para tirar, a única opção era pegar um desvio por uma estrada quase abandonada, quase ninguém mais a usava. Era cheia de pedras, mato alto, tão íngreme que até os cavalos tinham dificuldade de andar por ela. Foi nesse trecho que tudo aconteceu. Meu pai sempre contou que sentiu primeiro um peso enorme no peito. Depois, aquela sensação horrível de estar sendo observado. Um arrepio percorreu o corpo dele e os pelos do corpo se arrepiaram inteiro. Quando olhou para o pai, o meu avô, ele viu que ele estava agarrado ao volante com força. O rosto estava suado e ele parecia respirar com dificuldade, como se algo invisível estivesse oprimindo ele. "O que foi, pai?" perguntou meu pai, assustado. "Nada, meu filho, segura firme", respondeu o meu avô sem tirar os olhos ali da estrada. Mas não era assim nada muito simples. O coração do meu pai... Como assim? Mas não era nada simples? Muito simples? O coração do meu pai disparou e ele jurava que algo os acompanhava naquela escuridão. A caminhonete rugia, subindo aos trancos o morro da velha estrada.
até que de repente começou a perder a velocidade. O silêncio tomou conta ali da noite. Só se ouvia ali os grilos, as cigarras, coisas típicas do interior e, claro, o motor da caminhonete falhando. Foi aí que o meu avô fechou os olhos e pediu perdão a Deus, certo de que ia morrer ali mesmo. Quando abriu, percebeu que o carro tinha alcançado um vão. Ela desceu de ré ali pelo morro e tinha voltado para uma parte que dava ali para a estrada principal, aquela mesmo de antes. E antes de dar partida, eles ouviram como se algo ou um ser arranhasse a lataria da caminhonete. Meu pai disse que ficou apavorado e olhou para trás e viu um ser tenebroso vermelho. Parecia ter chifres e dentes pontiagudos enormes. Meu pai disse que quase desmaiou de medo e falou para o meu avô. Mas ele disse para não olhar e rezar para que Deus os tirasse dali logo. E logo em seguida o meu avô conseguiu que a caminhonete pegasse e saíram com tudo dali. Chegaram em casa vivos e bem, mas havia algo errado ali na caminhonete. Toda a lenha e as ferramentas tinham desaparecido da caçamba. Pensaram que poderiam ter caído no caminho, mas ao olhar direito notaram amassados fundos, como se algo tivesse se agarrado ali com força. E também tinha vários arranhões na lataria, arranhões bem fundos. Naquela noite o meu avô não quis falar muito, ficou sentado na janela rezando baixinho. Mais tarde contou ao filho, ao meu pai, que aquilo não era coisa deste mundo não. Disse que se alguém tivesse visto o que eles viram, teria ficado branco de tanto pavor. Talvez até tivesse morrido do coração. Meu avô sempre acreditou que naquela estrada eles encontraram o próprio diabo. Até hoje, quando essa história é lembrada na família, todos nós ficamos em silêncio e com medo, porque dá para sentir realmente o medo que eles viveram naquela noite. Obrigada, Mariana, por me deixar compartilhar essa lembrança tão antiga aqui, que vem lá da década de 80 e ainda é contada na minha família. Agora é contada pelo meu pai, já que o meu avô é falecido. Termina aqui o relato, muito obrigada, um beijo aí pra você. Gente, é tão bom ler assim relatos que não tem nome, porque aí você não fica com medo talvez de falar o nome e der algum problema assim mais pra frente. É tão bom, mas assim, bem interessante. E isso me fez lembrar de um relato que eu contei aqui, se eu não me engano, de caminhoneiro. Acho que foi um dos primeiros vídeos que eu trouxe aqui sobre caminhoneiro, onde o moço ele encontrou um ser todo vermelho, mas assim, não tinha chifres, mas era todo vermelho, tinha dentes pontiagudos, acho que os pés e as mãos eram longas, tinha os dedos longos. E isso me fez lembrar, talvez, quem sabe, era o mesmo ser, porque o dele também era estrada de terra e ele tinha pegado um desvio também. Isso me fez lembrar, deste relato. Mas assim, é bem interessante e é aterrorizante. Imagina a força daquilo, se conseguiu arranhar ali a carroceria da caminhonete. E que bom que eles conseguiram escapar daquilo também, Mas assim, bem interessante. Bora aqui pro próximo relato, que é este aqui, ó. Spirit Box. Bom dia, fadinha do sobrenatural. Vou lhe contar um relato. O primeiro foi quando eu abri uma Spirit Box pela primeira vez. Eu sempre assistia esses canais sobrenaturais. O que eu mais gostava era do momento onde abriam uma Spirit e se comunicavam com os espíritos. Um dia instalei o aplicativo e resolvi testar. Rezei um Pai Nosso pedindo que os bons mentores permitissem a comunicação através do aparelho. Logo veio uma voz. Oi. Outra, sai. Tá assim, tá, gente? Oi. Sai. É o que ele ouviu ali na Spirit Box. As vozes eram assustadoras. Meu coração disparou. Fiquei com medo. Desliguei e comentei com a minha família o que havia feito.
mas não tinha gostado do resultado. Era 18 horas, eu e minha família fomos assistir um canal de sobrenatural. Foi quando senti uma mão sair debaixo da cama e tocar a minha perna. Eu gritei. Foi muito real. Senti os dedos me tocarem, um a um. Passando isto, fomos dormir. Por volta das 3 da manhã, levantei para ir no banheiro. Foi quando olhei para trás e tinha uma sombra me seguindo. Saí gritando e correndo, bati a porta do banheiro. Fiquei lá dentro por um bom tempo, até que tive coragem de sair. E pasmem, ninguém ouviu eu gritar. Todos dormiam de roncar. Minhas entidades no outro dia chamaram minha atenção, me ensinaram o modo correto de usar esse aparelho, onde uso até hoje. Um abraço e uma semana abençoada a toda a família do canal Sobrenatural. Que os bons mentores e Nossa Senhora abençoe vocês, e especialmente você, fadinha do sobrenatural. Termina aqui, um beijo aí pra você, muito obrigada, pra sua esposa também, muito obrigada. E que interessante. E no caso aqui, eu acho que, né, você ter mexido ali com a Spirit Box, né, era a sua primeira experiência. E eu acho que isso pode ter desencadeado, né, essa experiência aí de você sentir essa mão aí. Talvez esse espírito, né, que se manifestou aqui, ó, que falou oi e sai, pode ter, né, de alguma forma te seguido. Talvez era até essa sombra, né, que estava te seguindo ali dentro da sua casa. Eu acredito que foi isso. Então, gente, isso aqui, acho que é só pessoas que sabe realmente como que tá mexendo. No caso aqui desse moço aqui do relato, né, ele é... Ai, gente, como eu falo? Que nem aqui as entidades, né, minhas entidades, que nem ele falou aqui. Ele tem ali uma espiritualidade, ele incorpora, se eu não me engano. Então ele sabe, né, com que tá mexendo e sabe consertar, por mais assim, que deve ter sido apavorante aqui. O próximo relato é Garopeira Fantasma. Bora aqui. Oi Mari, eu espero que você esteja bem. E quem me contou este relato que trago aqui pra você foi o meu avô. Ele dizia que nunca conseguiu esquecer aquela noite, porque foi uma das experiências mais assustadoras da vida dele. O que aconteceu foi assim: ele estava voltando de uma festa, já passava ali de 1 da manhã, e para chegar mais rápido em casa, resolveu pegar a rua que dava ali em frente ao cemitério. No caminho, para surpresa dele, já próximo ali ao cemitério, ele viu a própria filha, a minha tia, parada na beira da rua, como se estivesse esperando uma carona ou até mesmo um ônibus. Ele estranhou. O que a menina está fazendo aqui sozinha uma hora dessas? Ele pensou, mas não discutiu. Parou a moto, falou com ela normalmente e pediu que ela subisse ali na garupa. Vem, eu te levo para casa. Não fica bem você sozinha aqui uma hora dessa. Ela montou na moto e os dois seguiram viagem. Meu avô disse que foi conversando com ela o tempo todo, como se realmente fosse ali sua filha. Tudo parecia normal. Mas quando já estava perto de casa, ele percebeu que a moto estava mais leve, a sensação da garupa pesada tinha sumido. Foi então que, ao virar o rosto, ele percebeu que não havia mais ninguém ali. O medo tomou conta dele, mas ainda assim ele seguiu até em casa. Ao entrar, o susto foi ainda maior. Lá estavam sua esposa e a sua filha sentadas na cozinha, tomando um café esperando ele chegar. Ele jurava que tinha conversado e dado carona para a filha, mas ela nunca tinha saído de dentro de casa, pelo menos não naquela noite. Mariana, este é o relato, desculpe pelos erros e eu acredito no meu avô. Sem falar que a minha avó e a minha tia confirmaram esse relato. A você e todos do canal. Deve ser um beijo, um abraço a você e todos do canal.
porque tá só assim, um a você e todos do canal. Acho que é isso, um beijo, um abraço a você e todos do canal. Termina aqui um beijo aí pra você, muito obrigada. Isso aí me faz lembrar de Doppelganger, né? Talvez o Doppelganger ali da sua tia, que tava ali, pegou uma carona com ele, né? Já que se comportava ali, conversava como a sua tia, tudo, né? Tinha aparência da sua tia. Ou era algum fantasminha ali do cemitério que tava querendo brincar ali com seu avô, né? Mas assim, muito interessante. E bora aqui pro próximo relato, que é este aqui, Sapo Amaldiçoado. Oi Mariana, tudo bem? Meu nome eu prefiro não revelar, mas quero compartilhar algo que aconteceu na minha família e que nos marcou profundamente. Marcou toda a família. Eu sou a cunhada da vítima dessa história. Então tudo que eu vou contar aqui, eu vivi de perto e presenciei, e também ouvi de outros familiares. A minha cunhada era uma mulher extremamente saudável, cheia de energia, sempre sorridente e muito vaidosa. Nunca havia tido nenhum problema grave de saúde, porém, de repente, começou a sentir dores estranhas. Primeiro eram dores de cabeças frequentes, depois dores nas costas que não passavam de jeito nenhum, e com o tempo foi ficando cada vez pior. Um dia ela me contou algo que até hoje não sai da minha cabeça. Disse que quando chegou do trabalho encontrou uma sacola amarrada dentro do seu quintal. Achou estranho e foi abrir para ver o que era. Mas o que tinha dentro era algo que me arrepia até hoje só de lembrar. Tinha um sapo. Só que não era assim um sapo comum. Ele estava quase seco, já estava morto, exalava um cheiro horrível e o mais estranho de tudo, que até chegou a lhe dar dó, é que ele estava com a boca costurada. Ela se desesperou, amarrou a sacola de novo e jogou o mais longe que conseguiu. Nem soube onde aquilo foi parar, porque arremessou tão longe que perdeu de vista. Depois desse dia, a saúde dela começou a desmoronar de vez. Foi internada diversas vezes, os médicos nunca encontravam a causa, faziam exames, tentavam tratamentos e nada explicava o que estava acontecendo. Até que poucos meses depois, infelizmente, ela faleceu. Mais tarde, em um domingo, estava a família toda reunida e alguém da família, se eu não me engano uma tia, comentou sobre o episódio da sacola, que ela também tinha contado para ela. Foi aí que todos começaram a ligar os pontos e veio aquela sensação horrível de que ela tinha sido vítima de algum feitiço ou de magia pesada. Talvez fosse alguém querendo prejudicá-la, ou talvez atingir até o meu irmão. Ninguém sabe até hoje. Eu mesma nunca consegui entender quem poderia ter feito aquilo. Nenhum motivo. O que eu sei é que desde aquele dia em que ela encontrou aquele sapo com a boca costurada, sinto hoje que algo muito errado havia sido colocado na vida dela. Uma maldição, talvez. Eu só consigo agradecer mentalmente por ter convivido com ela, por ter tido a chance de conhecê-la como parte ali da minha família. Ela sempre foi uma pessoa maravilhosa e muito bonita. Acredito que o que aconteceu foi resultado de inveja ou algo do tipo. Espero de coração, onde quer que ela esteja agora, que ela finalmente seja em paz. Obrigada, Mariana, e fique à vontade para compartilhar no seu canal. Eu que te agradeço, um beijo aí pra você, muito obrigada. E, gente, essa coisa de sapo com a boca costurada, isso não é brinquedo, não. Eu acho que no caso ali, assim que ela achou, ela teria que ter descosturado ali a boca do bichinho. Apesar que ele já estava morto, né? Mas eu acho que funcionaria do mesmo jeito. E tirado ali o papel, né? Com certeza deve que tinha um papel com o nome dela ali. Por isso que ela foi ficando doente, né? Porque o sapo estava morto. Gente, e dá uma dó, né? Tadinho do sapo. Dá uma dó do bichinho também. E tem pessoas muito ruins. E eu também acredito que ela foi vítima, sim, de algum tipo de magia, de uma pessoa invejosa. Talvez alguém que, ou que nem você falou, né?
Talvez alguém queria fazer até mal pro seu irmão, né? E acabou pegando nela. Mas assim, muito estranho, né? Infelizmente isso acontece muito mais do que a gente pensa. Mas, gente, esta foi a coletânea, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada a todos que enviaram os relatos, né, pra fazer essa coletânea aqui. Um beijo pra todos vocês, um beijo também a todos os inscritos, né, todos vocês que ficaram aqui até no finalzinho. Não esquece aí do like, hype esse vídeo se tiver a função de hypar, se inscreva se ainda não é inscrito. E se tiver algum relato, quiser me enviar, o e-mail tá aqui, ó, na descrição do vídeo. Eu acho que eu já falei tudo. E é isso, gente. Muito obrigada mesmo. E até o próximo vídeo.